Olá! Eu sou Eric Pescari, do meu lado, meu amigo Fernando, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Negócio de Ação. Já sabe, esse é o podcast preferido que traz a cada episódio histórias de empreendedores que prosperaram, os tombos que levaram e como eles se levantaram. E você, que é um entusiasta desse ambiente do empreendedorismo, já aproveita, nos segue no YouTube se você não é seguidor, pega esse link e compartilha com todo o seu time, com todo o seu grupo que você tem aí de empresários, de amigos, de família, e também entre lá no nosso Instagram, Negócios e Ação. É um do ícone verdinho. Não esqueça, após esse episódio, assista os episódios anteriores. Eu tenho certeza que você vai receber insights valiosos. E hoje temos aqui um convidado muito especial. Ele possui muitas facetas. Além de advogar há mais de 20 anos, ele também é músico e pai de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Em seu escritório de advocacia, ele foca em direito penal, em especial em atenção aos delitos vinculados a atividades empresarial. Ele se dedica à orientação de empresários sobre os limites do lícito e do ilícito. Então, hoje, teremos muitos insights aqui. Além disso, ele se dedica, ele também é músico e, que mais? Perdi aqui. Mas, além de tudo isso daí, ainda cabe espaço para o jazz. Peguei aqui, ele é músico e adora jazz. Vamos ter também dicas disso daí. Estou falando de nada mais, nada menos do que Moisés Pedro, que tem muito a compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Eric, obrigado pelo convite, obrigado, Fernando, por estar aqui no Negócio de Ação, para poder compartilhar um pouco da nossa vida, né, na música e na advocacia, né, nos trabalhos aqui que a gente desenvolve aí. Obrigado pela oportunidade. Cara, você vê quando o cara é detalhista, quando na camisa tem a inicial do nome. É. A marca é Moisés Pedro da camisa, entendeu? É ou não é? Ali. MP, Moisés Pedro. Olha que diferenciado, não tinha reparado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Fernando, muito obrigado. Carioca da Conta Gema. um pouquinho da história, como é que chegou em Londrina? Quem que é o Moisés? Fala aí pra gente. CPF, quem que é o Moisés? Então, o Moisés, como já deu a inicial aqui pra gente, eu morava no Rio de Janeiro já, vou falar a minha idade, 48 anos, né? Uhum. Aí, mas assim, uma preocupação nossa com as crianças, né? Como o Eric falou, 4 crianças, 3 que moram comigo, uma está em Portugal, é a mais velha, de outro casamento. Mas o Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade linda, maravilhosa, ela está passando por uma dificuldade muito grande com a insegurança, né? Muito complicado. E aí, conversando com a esposa, falei, vamos procurar um lugar melhor para a gente poder criar nossos filhos, né? E aí a gente já tinha vindo para cá, para o sul, uma vez, não aqui em Londrina, a gente foi para Curitiba, Balneário de Camboriú, a gente gostou demais de cá, dessa área de cá. E aí resolvemos vir para cá. Aí foi final do ano passado, novembro para dezembro, aí eu comecei a sondar aqui a cidade. Já conhecia, tenho 2 casais amigos, um da igreja, lá da Presbiteriana, e também tem outro casal de amigos também, que eram do Rio também. Aí tudo convergiu pra gente vir pra cá. E a gente tá aqui desde janeiro. Estamos aí 7 para 8 meses aqui em Londrina. E aí? A cidade é gostosa, né? Rapaz, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes, cara. Bom demais, cara. Muito a boa cidade é acolhedora, né? Acolhedora, muito bom. Mas fala um pouquinho antes, você já advogava lá? Você se formou lá? Como é que foi? Nasceu lá no Rio? Então, eu sou do Rio. Deve ter ido pro exército, né? Rio de Janeiro é normal, cara. Rapaz, eu sou bem. Na época, até eu ser minha primeira filha, né? Eu tava já casado, praticamente casado, né? E aí eu falei assim, pô, cara, vai ser minha filha aí, não dá pra servir, não. Aí o cara foi e deixou eu sobrar, eu sobrei. Foi minha desculpa. Excesso de contingente. Eu não queria servir, não, cara. Eu queria servir, não. Eu já tava já até entrando assim, um pouco nesse papo aqui, que a gente tá falando de empreendedorismo, né? Uhum. Eu já trabalhava com ótica, né? Eu tive. Ótica. Vou dizer, bem jovenzinho, né? Se eu falasse quando era jovem, era complicado, vai achar que eu sou velho, né? Mas quando era bem jovenzinho e tal, eu comecei um trabalho com ótica, né? Até na fase do meu casamento, então já estava trabalhando, empreendendo ali naquele primeiro momento. Eu não queria ir pro quartel, não, quero seguir minha vida, né? E aí o que veio na minha mente na hora, eu falei assim, pô, minha filha vai nascer e tal, esse negócio tal, o cara, então tá, dispensa aí. Aí foi bom que eu segui minha vida, não desmerecendo a questão do militarismo, mas segui outro caminho. Então você começou, na verdade, sua carreira empreendedora ali com óculos. Com óculos, bem... E por que foi óculos? Assim, meu primo, ele já tinha uma ótica lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, eu, garoto e tal, e me deu a oportunidade de trabalhar com ele lá. Comecei a trabalhar com ele na ótica, fui vender também, passei a ser vendedor com ele também. E aí,
uma certa época da vida, ele falou assim, estava com 2 óticas lá em Nova Iguaçu, uma cidade do Rio de Janeiro. Aí ele falou, cara, vou ficar só com uma, tu quer ficar com essa? E aí a gente começou a negociar para poder ficar com aquela ótica, e ele fica só com uma. Beleza, a gente conversou, já envolvido com música naquela época, vendi meu contrabaixo na época, um preço legal. Vendi algumas coisas que eu tinha, comecei a pegar umas economias que tinha para poder investir naquele início do empreendedorismo, né? Com a ótica. Aí tive lá minha ótica em Nova Iguaçu, fiquei um tempo lá, um tempo difícil, cara, 90 e pouco. Inclusive foi naquela época que teve a mudança, né, pro real, né? Você 94, lembra de 94 para 96. Isso aí. Então, me lembro até como se fosse hoje. O ministro era Rubens Recupero. Na verdade era 93 para 94, né? Porque acho que 94 o Fernando Henrique assume. Isso, que começou com porque o RV, antes do real. Na verdade a conversão era o RV, né? Isso, Nossa, que conversa de velho, hein, cara? Tu lembra disso, né? Eu lembro, então, mas era isso, a conversão era... Antes era Cruzeiro Novo, Cruzeiro Novo, depois virou o FIR, né? Que era o FIR, que era o que fazia a transição pro real. O RV. O RV. Que ficou... Unidade Real de Valor. Isso que aí ficou 1 por 1 ali, que a gente achou que a gente tava rico com época boa, R$1, dólar, né? Poxa vida, época boa, né, cara? Então naquela época foi um pouco difícil, né? Porque assim, eu lembro dele falando na televisão, né? Pedindo para as pessoas não comprarem, porque eles queriam segurar a inflação, então, aí você imagina, eu trabalhando com óculos, o pessoal ia comprar comida, comprar outras coisas, mas óculos o cara deixava de lado, né? Então foi muito difícil o início da minha atividade com a ótica e tal, nesse período, mas a gente conseguiu seguir, a gente foi seguindo lá, até depois, até um outro amigo, porque essa ótica não era uma ótica no chão, né? Eu vejo aqui em Londrina, tem as óticas no chão, tem bastante ótica aqui em Londrina, inclusive. Aí, no chão é comércio de rua. É de rua, No chão, galera, comércio de rua ali. E lá tem muito, assim, de ótica em prédio, né? Você vê essa ótica que eu comprei com meu primo, era no 6º andar, cara. Imagina, 6º andar. Então não tinha aquela venda por impulso. Não, o cara tinha que procurar você mesmo pra... Tem uma figura, não sei se existe aqui em Londrina, mas lá no Rio tem a figura do HP. HP é o homem que fica na porta. Então ele fica na porta ali, aí passa aqui o cara... Aqui só compra o ouro. Eu compro ouro? Compra ouro. Só na frente. Compra o ouro, paga a vista. Ali no calçadão, você passar, o cara tá... Aborda a pessoa lá passando na frente, aí leva lá pra... Aí, como era o 6º andar, né? Tinha lá um pessoal que trabalhava na porta do prédio, passava alguém na calçada, conversava, desenrolava, vamos lá fazer um orçamento aqui e tal, exame de vista gratuito e tal. Aí levava lá pra cima, a gente fazia lá o orçamento, vendia, às vezes não dava certo, não vendia, mas... Era essa ideia de pegar o HP, né? Homem porta, e levar lá pra cima. Depois lá, eu saí desse 6º andar, e aí fui para uma outra cidade próxima de Nova Iguaçu, que é a cidade de Nilópolis. Aí eu já desci bastante, né? Saí lá do 6º andar, fui para um sobrado, né? Não era loja de rua, mas era um sobrado, então era mais fácil. Aí dali eu fiquei um bom tempo também, ainda na ótica. Depois que tive uma mudança de vida aí. Legal. Maravilha. Mas você já advogava? Então, aí que era a mudança. Tá. A mudança vem aí, foi por volta de 98, né? Eu já tocava até na igreja também, tocava fora da igreja, com trabalhos para poder ajudar no orçamento de casa. E aí o amigo falou assim, olha, tem uma orquestra aqui na faculdade, UNIG, uma universidade lá de Nova Iguaçu. E aí, cara, se você ficar com a gente aqui, tu vai tocar, só que os caras não pagam, eles dão a bolsa. Eu falei, como é que é isso? Não, você toca nos eventos da faculdade, e aí você tem uma bolsa, você estuda aí, você vê o que você quer fazer. Aí eu, poxa, legal, fui lá. Legal, né? Aí eu fui lá e comecei a fazer os ensaios, o mestre gostou e tal, pô, fica com a gente aí, beleza e tal. Aí quando virou o semestre, que era naquela época, hoje em dia com o EAD você sai entrando, né? Mas já tinha aquela janela de janeiro, início do ano, ou julho. Aí em julho de 98, eu fui lá, eu escolhi, não gostava de matemática, apesar da música ter matemática. Aí eu falei assim, engenharia não, contabilidade não. Tá. Foi por exclusão. Foi por exclusão, Aí eu, como gostava de leitura, eu olhei pro direito, falei assim, poxa, legal, advogado, né? Aí eu escolhi direito. Em 98, comecei a estudar faculdade de direito, cursar direito, e me formei em 2003 sem pagar uma universidade particular. Na época, aquela época, você pagar uma faculdade era absurdo. Mas hoje é caro, né? É que hoje tem muito acesso, né? Sim, o acesso foi facilitado. O acesso foi facilitado nas faculdades, universidades, mas antes era, principalmente um direito, era coisa... O cara tinha que ter muita grana ali para investir no curso de direito, né? Inclusive, eu quero até deixar registrado aqui, não sei se ele vai assistir esse podcast, eu vou até mandar para ele. Walter, um grande amigo, cara, que nessa época assim, você tinha que entrar na faculdade, uma vez você lá matriculado, sendo aluno, aí você é da orquestra, você tem a bolsa de estudo.
Mas para eu entrar, para eu fazer a matrícula, eu tinha que pagar a matrícula da faculdade. E é que esse papo que você está conversando, né? Era muito caro. E esse meu amigo Walter me emprestou o dinheiro da matrícula na época. Eu, com esse dinheiro, eu paguei a matrícula e daí depois já não precisa pagar mais, cara, da bolsa, né? Mas foi uma grande ajuda que o Walter, até obrigado se você estiver assistindo aí. Maravilha. É isso aí, a gente sempre precisando de gente, né, ajudando. A corrente do bem. Tá, mas legal. Aí você entrou na faculdade, gostou do curso, terminou o curso, também não terminou, porque falou, agora eu comecei também, vou terminar, não. Gostou do curso aí? Sim, fui direto, gostei, desde o meu, acho que foi no segundo pro terceiro período, já estava nos fóruns, fazendo estágio, eu queria aprender, queria colocar em prática aquilo. Aí você especializou na área do direito? Penal, sempre, desde a faculdade sempre gostava do penal, né? Como engloba o penal? Porque quando a gente ouve esse nome, às vezes assusta, né? Assusta, aí você fala assim, pô, você é advogado criminalista, aí bandido, né? Só fala logo, né? Mas a área do direito penal, você tem algumas opções de trabalho, né? Eu, particularmente, eu optei não trabalhar com tráfico, com 5-7, roubo. Eu sempre tive oportunidade na área de empresas, né? Assim que eu estava no estágio, eu tinha a facilidade de conseguir trabalhar, estagiar, na verdade, na época ainda, antes de formar, no escritório que tinha ações com empresas. Então aí você ia lá e defendia a empresa, não a pessoa, né? Mas a empresa. E tem crimes ambientais, crimes contra a ordem tributária, crimes... Isso tudo engloba no penal? No penal. Tá. São chamados crimes empresariais, né? Crime contra a ordem tributária, contra a ordem de consumo, crimes ambientais, né? Então tem alguns escritórios que atuam defendendo. E na época eu já comecei a fazer estágio lá, já para poder aprender e seguir nessa área aí. Legal. Então você já foi para um direito assim, logo no começo você já identificou uma área que você queria, você falou, eu acho que aqui é um caminho que eu gosto, não vou mexer com bandido, porque a gente sabe que, né, é assim, você tá ali disposto, quem chegar, quem pagar, você vai ter que defender, né, fazer o melhor. Então, na verdade, você já foi pro empresarial. Empresarial, é. Legal. E aí você formou, você chegou a montar escritório lá no Rio de Janeiro, você não montou, você entrou numa empresa e começou a trabalhar para a empresa, como foi? No início... Porque lá na empresa, eu acredito que no Rio de Janeiro também, até por ser beira-mar, essas coisas, deve ter muito crime ambiental, deve ter bastante trabalho nessa área. Não Sim. só, né, de criminal, assim, mas para a empresa. E aí você começou a se especializar nessa área. Ok, mas você falou assim, cara, aqui é uma vertente, acho que eu vou abrir meu escritório ou você já procurou uma empresa para trabalhar? No começo eu fazia estágio, né? Até na época o reitor dessa faculdade, por eu estar na orquestra, tinha uma identificação muito com a reitoria, com o pessoal da direção. Então aí a gente começou a conversar e tal, e eu falei, poxa, eu gosto de penal, ele é advogado também, né? E aí eu fui fazer estágio com ele. Iniciei fazendo estágio nesse escritório lá em Nova Iguaçu, do Dr. Júlio César. Paulinho também, fiz um estágio com ele, mas depois eu falei assim, eu vou seguir carreira solo, já me formei, vou montar meu escritório. E aí eu comecei, inicialmente nem existia home office, mas eu ficava de casa, né? Não existia a palavra home office, mas eu falei, antes de abrir um escritório, eu vou ficar aqui, pelo menos eu não tenho custo, né? Iniciei ali e tal, fui advogando somente, chama carreira solo, né? Depois que eu tive um escritório, sim, aí eu abri um escritório, fiquei com um escritório há bom tempo. Na pandemia que deu aquela quebrada, mas até a pandemia, carreira solo com o meu escritório. Minha esposa, ela é contadora, então a gente até dividia o espaço do escritório, tinha a parte dela lá da contabilidade, eu que fazia a parte jurídica. Tá. E é sempre esse bate-bola, como eu trabalho com empresa também, a gente já unia forças. O útil ao agradável, né? Atender os clientes em todas as vertentes que eles precisavam. Exato. Entendi. Bacana. Nisso a música já estava presente na sua vida. Eu digo que ela me impulsionou, ela me levou à advocacia, porque não fosse a música, eu não teria oportunidade, eu teria perdido a oportunidade de tocar nessa orquestra e, consequentemente, não ia fazer porque não tinha como pagar. A bolsa foi através da bolsa que eu fiz o direito. Sem a bolsa eu não teria como pagar. Naquela época não dava, né? E lá no geral, assim, como que é mais ou menos o perfil dos casos, assim, sem divulgar nada, mas falando em métodos mais genéricos? Pode dar um caso de sucesso que você teve, que você conseguiu defender uma empresa, e um outro caso que não conseguiu, que às vezes merecia ter sido defendido? Assim, tem vários casos, né? Por exemplo, às vezes quando você fala assim, a Leroy Merlin, né, que é uma empresa grande no Rio, que eu fazia correspondente de um escritório de São Paulo, que era em São Paulo, e no Rio eu fazia tudo. Mas o que acontece? Às vezes é uma pessoa que vai lá e discute com um funcionário,
Aí dá aquela confusão, aí eu aciono o advogado para poder ir até a delegacia, para registrar a ocorrência. Às vezes aconteceu o caso, o cara chegou lá, quebrou o computador, bateu no funcionário. Então, Nossa. Caramba. então, assim, aí a empresa acaba contratando um advogado para poder ter esse apoio para o seu funcionário, para o seu colaborador. Isso é uma situação. Outra coisa, no caso do banco também. Eu trabalhei com um banco lá no Rio, e aí o que acontece? O cara vai lá e faz um estelionato, faz o financiamento para pegar um veículo, não paga, quando vai ver, usa documentos de terceiros, falsifica. Então, acaba você envolvendo na parte da empresa, auxiliando nessa área aí. Um estelionato, e pega algum estelionato que a empresa foi envolvida, na verdade. Aquela lesada. Ela é lesada, né? Lesada, Diferente como você falou do crime ambiental. Às vezes a empresa tem uma atividade que ela corre o risco de repente, na sua atividade, praticar um crime ambiental. Aí é uma outra hipótese também. Um vazamento. Isso acontece demais, né? Construtora, às vezes aquelas que trabalham com barranco, né? Então os caras pegam para poder tirar terra para poder vender e tal. E aquela... A gente tem, né, um conceito que geralmente empresas quando entram se defendendo, geralmente elas perdem, né? Não sei se existe um quesito disso daí, porque é muito comum a gente ouvir isso daí, infelizmente, né? Quando a gente fala do ambiente empresarial. Porque tem assim aquela visão pró-consumidor, né, na área do direito do consumidor, né? Aí a empresa às vezes está certa, ou então, às vezes não tem como provar que está certa, né? Aí na dúvida, o que o juiz faz? A favor do consumidor, tem esse negócio. Aí acaba que o empresário fica... Eu advogo para um grupo lá do Rio de Janeiro, que é na área educacional, os caras ficam revoltados com o judiciário, né? Eu já ouvi dizer que é o seguinte, o juiz olha a empresa, teoricamente, quem tem que saber de tudo é a empresa. O especialista é a empresa. O consumidor não. Mas eu tô certo. Mas você expôs isso? É a tua obrigação passar pro cliente. O cliente que não é obrigado a saber. Né? Então, assim, por isso que teoricamente, assim, na dúvida era isso. Na dúvida você vai pro cliente, pro consumidor, no caso. É igual o processo trabalhista, né? Se você não conseguir provar, a dúvida é sempre do funcionário, nunca da empresa. Exato. Então, porque quem tem que tomar todas as medidas é a empresa, é quem está contratando. Que não também não acho certo, tá? Que fique bem claro. E teve empresas pequenas, às vezes, que você não conseguiu defender, essa empresa teve que fechar e ela não estava errada no processo, alguma coisa nesse sentido? Assim, chegou a fechar, eu não lembro não. Mas fica ruim, dá uma balançada. Dá uma balançada. Teve um caso de um empresário, ele desenvolvendo sua atividade, uma loja alugada, só que ele não sabia, alugou a loja, entrou, passou um tempo, a Light, lá é Light, aqui é Copel, né? Copel. A Light foi lá e naquela época, era uma época que estava muito incisiva, que não só autuava o cliente, né, do furto de energia, mas também havia aí o caminhamento para a delegacia para responder por furto de energia, né? Aí você vê um cara empresário, uma loja bem sucedido lá no Rio de Janeiro, teve que responder na delegacia porque furto de energia, e na verdade ele era uma loja que estava alugada e nem sabia que poderia ter, não é que tinha o furto ocorrendo, mas eles não sabiam que ele poderia estar acontecendo. E aí, mas na verdade ele foi levado à delegacia, lá tem a DECOM, tem a delegacia de... Famoso gato. Famoso gato, aqui é gato, né? Aqui é o gato. Desconfortável, né? Porque se ele alugou, às vezes... Aí você imagina, você lá na sua empresa, com seus colaboradores, de repente, o policial te leva porque você está... Ninguém te dá o direito de esclarecer, né? O cara só te leva, né? Só te leva, Chegou, tem que ir mesmo, não tem o que fazer. Tem que ir. Teve outro caso, não é de furto de energia, mas um cliente lá que é de uma drogaria, uma rede de drogaria, lá na Baixada Fluminense, e aí uma denúncia anônima dizendo que estava vendendo medicamentos sem receita, porque aí não pode, tem medicamentos que você tem que ter a receita para vender. Uhum. E aí o cara lá, situação constrangedora, teve que a delegacia, saiu lá, os colaboradores, tudo olhando para ele, assim, caraca, o que será que ele aprontou? Aprontou, cara. Mas não, assim, uma denúncia que, na verdade, ele até tinha os medicamentos lá, tem a receita que tem que ser, tem que pedir para vender, tudo normal, direitinho. Mas, sei lá, até hoje não sabe explicar quem pode ter até sido. Por má fé. Algum ex-funcionário que saiu ficou chateado, aí contou isso para ele lá, mas pelo que ele me mostrou lá, estava tudo lá, as notas fiscais, não era um produto que às vezes o empresário tem esse negócio, né? O cara assim, vou comprar uma mercadoria aqui que está com um preço legal, mas é uma mercadoria que não tem nota fiscal, né? Mas não, todos os medicamentos, tudo com nota fiscal, tudo direitinho lá, só que disseram que estava vendendo sem receita médica.
Aí é um caso... Nesses casos, para chegar um policial, alguma coisa, a empresa já tem que ter sido provado o erro. Eles não podem chegar para investigar, por exemplo. Ele poderia fazer o seguinte, se ele fizesse a coisa direito, né? Pô, já que tá... Já é uma... Se ele disse, ó, se tá vendendo sem receita, então eu vou chegar lá sem receita e vou pedir. Poderia ter feito isso. Mas ele não fez isso. Daí ele chegar lá assim, me dá um medicamento tal, que eu não sei o nome. Aí, mas sem receita. Aí se o cara vende para ele, não, é um flagrante, né? Mas não foi isso. Ele chegou assim, porque tinha uma denúncia, foi lá. E aí uma situação que complicou para ele, porque aquele negócio é muito medicamento, né, o Eric e Fernando? Você imagina você entrar numa drogaria cheia de medicamento. E aí ele foi lá e pegou o medicamento lá e estava fora da validade. Nossa, que azar. Pra piorar foi isso. Se fosse... foi uma denúncia e acabou pegando outra coisa. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Né? Situação complicada. Então, assim, são delitos que acontecem no dia a dia, ou então... E dentro da empresa, né? Não é criminoso. Você, poxa, o cara é advogado criminalista, mexe com bandido. Não, é um cara empresário, um cara que está no seu dia a dia na empresa. Ou ele pode ser lesado, ou pode também até praticar um crime, ou estar sendo acusado de ter praticado um crime. Entendeu? Isso acontece, né, no meio empresarial, isso é comum. Que bacana. Bom, depois sua jornada foi vindo e agora está em terras londrinenses aqui. Londrinense. Na verdade, assim, até antes de chegar em Londrina, como é que... E a música? Porque assim, você falou, entrei numa orquestra lá em 98. Cara, pro cara eu entrar numa orquestra... Devia ter trazido o saxofone. É um contrabaixo. Então, mas tipo, como que você começou a tocar? Como começou a carreira? Porque na verdade é o que você falou, foi ela que te abriu as portas. Sim, com certeza. Assim, é porque a igreja, né? Eu cresci na igreja, né? Ah, tá. Então a igreja tem esse hábito de você ter aulas de música, né? E aí, eu, adolescente, aprendi a tocar, na época, violão. E dali eu fui aprimorando, adolescente, negócio de adolescente, vamos reunir os amigos para montar uma banda. A gente montou a banda, eu vou tocar violão, mas todos tocavam violão, tá vendo? Violão. Cada um tinha que ir para um lugar. Aí outro foi pro teclado, outro ficou no violão, outro foi cantar, e eu fiquei olhando assim, vou pro baixo então, né? Aí eu fui tocar baixo, aí aprendi a tocar não só, a gente chama de ouvido, né? Mas também lendo partituras. E foi esse lance de você tocar lendo partituras que me ajudou na orquestra, porque na orquestra é tudo com partitura. Tudo né? com partitura. E aí eu fiquei tocando lá esse caminho que eu persegui, né? Durante a minha adolescência até chegar nessa fase de já jovens. Né? Igual você falou, você precisava disso daí para fazer um complemento de renda, tocava em barzinho, tinha uma banda. Porque na época da ótica, o que acontece? Como eu já estava envolvido com a música naquela época, então durante o dia eu estava na ótica, mais à noite, final de semana, eu pegava meu baixo e tocava, até para complementar ainda, né? Tocando tanto acompanhando cantores evangélicos, né? Bandas evangélicas, toquei com algumas bandas lá no Rio, mas também fora da igreja, também tinha uns trabalhos que a gente fazia. Às vezes precisa fazer. Vamos tocar para levantar uma prata, né? E você vê, foi o que abriu as portas para você, né? E na advocacia, no curso, quando eu comecei a faculdade, no meu primeiro período, foi quando eu fiz o seguinte, eu fechei a ótica, não fiquei mais com a ótica, aí eu fiz o seguinte, vou me dedicar à advocacia, mas como eu tinha uma rendazinha da música, então eu ficava assim, durante o dia na advocacia, estágio, estudando e tal, e à noite eu estava dando aula, tocando, no final de semana também. Então eu fiquei naquele negócio. Então, na verdade, a música te sustentou durante esse período aí da faculdade. Muito, ajudou bastante. Ajudou bastante. Tipo, que era o que você fazia para ter renda. Até eu pegar meus primeiros clientes, uma palavra feia, mas ela é comum, é o rábula, né? O rábula é aquele cara não é advogado, tá, mas o cara fica advogando, né? Mas eu chamo de rábula, né? Desde a época da faculdade eu já estava pegando cliente, então eu não podia assinar porque eu não era advogado. Então nesse estágio que eu fazia com esse colega advogado, então ele era o advogado do processo, ele assinava, ele fazia as audiências, mas o cliente tinha que pegar, eu correr atrás. Você cuidava de todo o processo, fazia né? todo o processo. Eu corria atrás, pegava o cliente, não era do escritório, era um cliente meu. Eu estagiava com ele, mas eu corria atrás de pegar os clientes. Isso é meio comum no direito, assim? Comum, né? Comum. Por exemplo, você tem uma pessoa de confiança sua, porque assim, para você ser advogado, não basta fazer a faculdade de Direito, você tem que passar no curso na OAB. Né? Então, assim, às vezes o cara já fez a faculdade, ele sabe as leis, ele sabe interpretar, ele é até, teoricamente, um cara bom, mas ele ainda não tem a OAB. Certo. E se ele não tem a OAB, ele também não pode assinar. Isso. Mas é só a questão de assinatura. Aí ele pega uma outra pessoa que pode assinar por ele, no caso. O que aconteceu comigo, né? Isso é comum também. Pessoas que estavam na faculdade, estão na época de estágio já tem a carteirinha azul, que é diferente do advogado, que é a carteirinha vermelha. Aí tem azul, só que mesmo com azul ele não pode assinar, não pode ir para uma audiência, ele pode estar com o advogado, ele pode até assinar com o advogado ali na petição,
mas a responsabilidade é do advogado. E aí acontece muito disso. Eu tive um caso, uma situação depois já formado já, que aí inverteu. Aí eu já era o advogado e tinha um estagiário. E aí tem um amigo, não vou falar o nome dele aqui, mas ele aprontou uma comigo, cara, lá no fórum, no interior do estado, e eu estava numa outra situação e de repente recebi uma ligação. Aí ele, Moisés, o juiz aqui quer falar contigo. Juiz, cara. Aí resumindo, fazendo curto, uma longa história, o cara foi para a audiência, olha, estagiário, foi para a audiência, sentou lá, e audiência criminal, sentou lá, conduziu a audiência, acompanhando o cliente, colhendo o depoimento da testemunha, e ao final o juiz viu que estava desenrolado, mas ele, cadê a OAB dele? Né? Ele não apresentou a OAB. Ele falou, o doutor está vindo aqui, o doutor Moisés está vindo aqui e tal, e eu não sabia de nada, eu não ia, porque eu não sabia de nada. E ao final ele, da audiência, o juiz liberou todo mundo, dispensou, mas esse estagiário ficou lá, e ele ligou para mim, aí uma situação chata, no dia seguinte eu tive que ir lá pro Fórum de Campo Grande, que é bem afastado, lá só para poder assinar a ata, né? Para poder ratificar o ato, porque senão o juiz já tem que anular tudo, ele tem que chamar de novo as testemunhas, chamar de novo o acusado para poder fazer novamente a audiência, porque... Já que você encurtou, no final, ganhou ou perdeu? Rapaz, esse caso era um caso dele, como eu te falei, assim, que era um estagiário... Aí, na verdade você nem participou mesmo. Não participei, não sabia de nada, eu nem sei que filho eu vou, mas é uma coisa que até hoje eu brinco com ele, né? Hoje ele já é advogado, se formou, tem a sua OAB e tal, um exímio advogado criminalista também. Mas aí teve essa peça que ele me pegou na época do estagiário, né, cara? E essa vida de direito, falando mais de fluxo de caixa, esse tipo de coisa, como é que a gente controla isso daí? Porque é uma empresa. É uma empresa, porque a gente só recebe quando ganha as causas, geralmente, não é? E às vezes demora para receber. E você tem que se virar nesse período, né? É assim, a gente não costuma falar uma empresa, apesar de exercer, até ter atividade empresarial, né, atividade de empresa, mas porque a OAB, ela proíbe, né? O próprio estatuto da OAB, ela proíbe você fazer marketing, publicidade. Mas eu tenho um monte de gente no TikTok, no Instagram, fazendo... Mas existe uma limitação. Entendeu? Você não passa na rua, você vê um outdoor lá divulgando um escritório de advocacia. Você não passa... Tem lá, defenda suas multas, recorra e... Não, mas é uma empresa não é um advogado. É assessoria, que eles fazem uma jogada, porque não pode, né? Então... E aí você não tem como, pegando a sua pergunta, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer um fluxo de caixa, como você falou, porque assim, tem que esperar o cliente vir, você não tem como fazer um marketing agressivo, né? Você ir captar cliente. Tudo, né? Na indicação, né? Esse mercado gira na indicação. Faço um bom trabalho pro Fernando, o Fernando indica pro Eric, faço um trabalho pro Eric, o Eric me indica pro André, e fica assim, né? E aí, para complementar, casa com a contadora. Casa com a contadora. Que é coisa das finanças. Aí faz tudo fechadinho, Mas aí você perguntou uma coisa que é interessante. Por exemplo, você tem advocacia de partido, né, que o cliente paga mensal, aí você dá uma respirada, paga umas contas e tal, mas tem advocacia que processo que você vai fazer e só vai receber no final, quer dizer, é chato, aí você... E vai dar só dinheiro se ganhar a causa. Aí, imagina, você trabalha no processo inteiro, aí no final perde o processo, aí você não recebe. Aí, existe uma coisa que a gente faz muito, chamada os honorários iniciais. Então a gente cobra os honorários iniciais, para poder dar início à ação, acompanhar o processo, porque se no final... perde, primeiro você não trabalhou de graça, né? Mas assim, uma coisa que fica oscilando, né? Você não tem uma coisa que mantém o mês certinho. Então, mês que vem, um cara que é CLT. É uma incógnita, porque o CLT o cara trabalha, sabe que todo mês o empregador vai dar ali o seu salário direitinho. Mas pra gente, que é profissional liberal, não. Um mês está aqui, outro mês está aqui, outro mês está ali. É aquela gangorra, né? É uma vida. Ele tem que manter uma reserva ali. Tem que manter uma reserva. Ele não pode abrir o olho quando tiver um bom ganho de causa, né? Se subir o padrão ali... Subiu, não foi pra voltar, né? Pra voltar é complicado. Você tem que ser um cara cabeça, né? De pegar um recurso, ter uma economia ali no canto para poder, numa situação que ficar e não subir, você ter um respiro até... mas é um mercado mais delicado mesmo. Você não pode captar clientes, cara. Não, e aí pensa... Não pode divulgar o teu trabalho. Agora você imagina, uma coisa é você estar, por exemplo, na tua cidade de origem, que bastante gente já te conhece, então o cara tem uma causa, ele lembra de você, porque às vezes ele cresceu com você, ou ele fez faculdade com você, né, ele fez outra coisa, vocês conversavam ali no intervalo. Outra coisa é que nem o Moisés veio agora para Londrina. E aí, os clientes? Né? Porque, tipo, é recente, é o que você falou, é por indicação, mas
Quem que vai indicar o Moisés? Quem é o Moisés? Né? Quem é o Moisés, Aqui em Londrina, no caso. Você deve ter uma vasta experiência no Rio de Janeiro. Mas quem é o Moisés em Londrina, né? E aí, como foi? A vantagem, o Fernando e Eric, é a questão da internet, né? Que com a internet e com os processos eletrônicos, eu aqui de Londrina estou acompanhando os processos do Rio. Faço audiência virtual, né? Tem o link lá, eu faço na telinha. Hoje é tudo virtual as audiências, ou nem sempre? Não chega a ser próximo de 100% não, mas uma maioria é audiência virtual. Tem algumas coisas que você pode solicitar, né? A audiência presencial, né? Não, a presencial, quando você pode também querer solicitar, não pode ou não? Então, assim, é porque não está muito bem definido isso. O CNJ tinha que dar uma definição. Mas tem juízes que marca presencial, o próprio juiz ali marca por videoconferência, quer dizer, você não sabe se aquele juízo vai ser por presencial ou se vai ser por videoconferência, né? Então você fica com aquele negócio. Quando está no Rio lá, nos processos, e tem uma audiência presencial, eu tenho lá um colega que faz para mim lá, faz presencial para mim. Quando é videoconferência, eu faço daqui de Londrina. Teve até um caso agora, assim que eu cheguei aqui, um cliente lá do Rio, ele teve um problema com o carro dele que estava com a documentação impedido de transferir. Só que é um carro que estava no Detran de São Paulo. Então, um carro, ele era do Rio, aí teve um processo em São Paulo e eu aqui de Londrina. Então, graças à internet, eu estou aqui de Londrina, atendendo meu cliente do Rio de Janeiro, em um processo de São Paulo, tudo de forma eletrônica. Isso ajudou bastante, né? Olha que bacana. É a internet vindo para ajudar, bem, né? Para somar. Igual tem a telemedicina, as outras coisas, agora a videoconferência. Não tem desculpa, né, cara? Assim, você não dá sim. Tem jeito para você fazer as coisas. Só você ter o foco e seguir, né? Você, processo eletrônico, tem que aprender negócio de computador, porque você é advogado, mas também tem que mexer com a internet, cara. Às vezes você está lá no portal do tribunal, de repente aparece uma mensagem de Java, não sei o quê, tal. Cara, o que é isso? Aí você tem que se desenrolar para poder aquela mensagem sair e você voltar com os processos lá e fazer. Então, às vezes o cara, esse negócio de eletrônico, isso é uma furada, isso aí vai atrapalhar a nossa vida. Né? Tem que se adaptar. Eu acho que perde um pouco do... É que eu acho que o juiz também não tem que ter feeling, né? Ele vai pelas provas, né? Que a gente é muito... evidências. Exatamente. A gente é muito... Ele nem pode, né? Nem pode. Mas, por exemplo, você pega talvez um advogado que era muito bom... Presencialmente. Em conversar, em se expor. E aí ele perde um pouco isso, né? Porque ele não vai ter todo aquele, né? Todos os trejeitos, de aproximar, não sei se pode. Atrás de uma tela, né? Olhando o vídeo de uma tela. Exatamente, tipo... É mais frio, assim, né? Mantém uma certa distância. Às vezes não dá certo, às vezes está aqui, a conexão não cai, né? Às vezes, no caso, a testemunha está lá no outro lugar, aí a testemunha não entra, né? Às vezes, e aí, como é que faz? Às vezes adiar audiência, vão ter que adiar a audiência porque a testemunha não conseguiu conectar com o sistema do tribunal, aí pronto. Mas querendo ou não querer, também deve ter economizado um monte, né? Tanto para advogado quanto para o próprio tribunal, assim, para os juízes, né? Sim, pra gente mais ainda, porque imagina... É o deslocamento, né? Eu tô aqui no deslocamento, tempo, porque antes, assim, a audiência ia começar 4 horas, você não ia chegar 4 horas em ponto, né? Hoje a audiência vai começar 4 horas, você entra 5 para as 4 ali, você já tá com o link ali meio aberto, então... Tem que tomar cuidado, eu advogava para um escritório uma época, e aí eu também fazia para algumas empresas, não na parte criminal, na parte civil. E aí uma vez o preposto da empresa passou para me pegar, né, e daqui a gente ir lá pro fórum. Só que a gente não conseguiu chegar no horário, a gente tomou revelia. Então às vezes você atrasa 5 minutinhos e toma revelia, mas o juiz atrasa, tem que ficar esperando lá, 5, 10, 15, 20, meia hora. Atrasar não dá certo não. Na sua introdução aqui a gente falou bastante dos limites do que é lícito e que é ilícito. O que seriam esses limites aí? Assim, tem algumas coisas que a gente acaba... A gente não, o empresário, né? Ele acaba fazendo dia a dia porque ele quer ver o negócio dele crescer. Só que ele não vê os limites do que ele está fazendo. Então, olha só, isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui não. Então, observa até onde você pode ir. Daí o cara, no afã de ver a empresa dele crescer, ele vai desenfreado. Aí quando a coisa arrebenta lá na frente, aí tem que ligar para o Dr. Moisés. Dr. Moisés, olha só, poxa. Então, assim, a importância de você fazer uma advocacia preventiva, que eu faço muito, né? Eu acho até melhor do que advogar em processo, né? Porque você está com o juiz às vezes não te entende, cara. Aí você escreve, eu procuro ser claro nas minhas petições, né?
Aí o juiz vai dar uma decisão diferente do que está claro, não só do que você escreveu, mas das provas que foram instruídas. Aí você, pô, mas eu falei aqui, objetivamente, as provas estão aqui, o cara decidiu diferente, né? Aí é chato isso. Mas quando você está assessorando um empresário, assessorando uma empresa, você é mais tranquilo, né? Então, para toda empresa que você... está só orientando, ó, esse é o caminho, vá aqui é o limite, você não pode passar daqui, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então você orienta o cliente nesse sentido. Então a dúvida é sempre trabalhar, no melhor caminho, é sempre trabalhar na prevenção. Na prevenção. Ou seja, contrata uma assessoria ali sua, por exemplo, e você oferece um serviço mensal aí de consultoria, de tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Porque assim, você que está de fora, vamos dizer assim, está de fora da empresa, você sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Mas o cara que está dentro, ele não vê isso, Eric. O cara vai fazendo. Né? E outra, tem aquela também de assim, é o que você falou, às vezes ele não faz por mal. Né? Mas na lei não tem o por bem ou por mal. Tá errado, é certo ou errado. Tá errado. Né? Então assim, por exemplo, o Dr. Moisés vai lá e fala assim, ó, teu processo aqui tá errado. Tem que colocar talvez um contrato, ó, tá faltando uma cláusula dessa no seu contrato, que vai te prevenir. Não quer dizer que também você vai ficar imune de uma ação. Certo. Né? Porque você, tipo, você não é... Você tá empreendendo, você tá no meio, você Exato. corre um risco, né? Só do fato de você estar no meio e tá correndo risco. Exatamente. Então, exatamente. Uma ação trabalhista, uma ação de alguma coisa, uma denúncia de um concorrente, de um ex-funcionário querendo te prejudicar. Isso. Que sabe do teu processo, às vezes sabe que você não faz às vezes você faz por falta de conhecimento. Não é má fé. Mas, de novo, né? Quando você vai pra lei, não tem essa de, olha, você fez aqui por falta de conhecimento. Você deveria ter buscado conhecimento, já que você é especialista nessa área, né? Exato. É isso mesmo. Existem alguns termos que o pessoal fala responsabilidade civil. Né? Alguns empreendedores, às vezes MEIs ou médicos, dentistas, existe esse tipo de seguro, né? Como é que funciona isso daí? Porque se der algum problema, eles já estejam preparados para isso daí. Como é que funciona? A gente também recomenda isso, né? Não são todos os empresários, que essa cultura, ela até pra gente que é pessoa física, né? A gente não tem esse hábito de fazer seguro, né? Mas é importante, realmente, o que você falou, de você ter na sua empresa um seguro, porque se acontece um problema lá, tanto com o seu funcionário, às vezes até um seguro de vida para o seu funcionário, né? Para o seu colaborador, mas também para os clientes, né? Se tiver algum problema com o cliente, o seguro vai cobrir isso para você. Aí já é uma caracterização de seguro mesmo, não é um serviço, por exemplo, igual você oferece preventivo. Não, aí é uma seguradora mesmo. Uma seguradora. Até advocacia, já existe isso dentro da advocacia. Já existem empresas vendendo para escritório de advocacia seguro de responsabilidade civil. Ou seja, se der problema, aí o seguro cobre aí o prejuízo que você eventualmente teria com o cliente. Isso aí é uma... Mas o que, por exemplo, poderia, sei lá, uma loja, o que pode acontecer do cara dentro da loja, por exemplo, que eu ia acionar esse seguro? Uma loja de uma ótica, vamos lá. Ótica você entende bem, né? Por exemplo, você tem lá... hoje mudou muita coisa, né? Eu sou da época lá de trás, lá. Mas hoje tem até lente digital, nem na minha época não tinha isso. Mas na minha época tinha lente cristal, que é de vidro, né? E tinha lente acrílico. Acrílico, se bater, você não vai te machucar, não vai quebrar, não tem problema. Mas o vidro, cristal, se cair, pô, pode te cortar, né? Então imagina, eu estava com um cliente lá, ajeitando o óculos para ele, e aí o camarada que colocou a lente na armação não colocou direito, a lente cai e quebra, corta o cliente, aí você, caramba, poxa, uma lente de cristal, de vidro, vai quebrar. Não sei se as pessoas costumam vender isso ainda, né? Acho que está mais na parte de acrílico, eles botam outro nome, né? Não era nem acrílico o nome na época. Então você acaba que, caramba, cortei o cliente. Ou então a própria armação, na hora de puxar, de repente é uma capinha, mas tem um ferro por dentro, aí desloca, solta a capinha, aí você vai com o aramezinho da armação, corta o cliente. Tá. Eventuais acidentes mesmo dentro da loja, assim. Esse é um exemplo. Para prevenir. Aí você, caramba, vou ter que pagar, o cara vai querer me ajuizar aqui, uma ação contra a ótica, vou ter que pagar uma indenização pro cara, porque acabei realmente cortando o cara, mas foi sem querer, não é uma coisa que queria cortar. O cara senta numa cadeira ali, quebra uma cadeira e se machuca. Tem gente mal intencionada para tudo, né? Tem. Nesse trabalho que eu fazia lá no Rio, logo no início, nesse escritório que trabalha com bastante empresas, tinha até McDonald's também, né? Eu lembro de um fato agora, vocês estão falando disso aqui, não era nem cliente, ela estava passando no McDonald's, tinha um desnível, né? E ela
caiu e machucou a perna. Aí ralou a perna dura todinha e tal. E ela foi ajuizar uma ação contra o McDonald's na época. Queria uma ação porque a perna dela ficou toda danada, um problema sério, sangrou e tudo. Caramba. E aí a gente tem que fazer a defesa dela. Então, assim, acontece. Então você acaba tendo um seguro para isso, para poder, na hora de ter um problema como esse, você tá tranquilo. Que maravilha. E quem quiser contratar você, como que faz para... Tem um Instagram, alguma coisa aí que você pode entrar em contato com você? Assim, Onde que busca você? A gente dá informações. Pode divulgar o Instagram? A gente assim, dá informações. Como é que a gente está conversando aqui alguns casos que pode acontecer. Então a gente, até pelo limite trabalhando com o limite, né, do ilícito, o que pode e o que não pode, a OAB ela proíbe você vender o seu trabalho, né? A gente estava conversando aqui sobre a questão do empreendedor que vende, faz divulgação de marketing e tal. Mas nada óbvio do que de repente você divulgar aqui o Instagram para a pessoa entrar em contato, tirar uma dúvida, não tem problema, a gente pode tirar uma dúvida. Mesmo que ele não contrate o Dr. Moisés, ele pode contratar o Dr. Érico, o Dr. Fernando, então não tem problema. Mas o Instagram nosso é dr.moisespedro. Olha lá, tá lá, ó. Tá lá já? Moisés Pedro. dr.moisespedro, tá lá no Instagram. Esse Instagram é novo, porque o meu Instagram é o Moisés Pedro, é música com advocacia, né? Porque assim, vamos divulgar isso aí também, a galera que gosta de música. Esse pode. Porque assim, a música, até não sei como é que tá o tempo aqui. Não, fica à vontade. Mas a gente, o Instagram foi dado, já tá anotado na tela ali. É isso aí. Tá, mas assim... Começou a falar de música, o semblante já mudou, né, cara? Você viu a alegria? Vamos lá. Porque eu fico muito feliz, né, cara? Porque a gente fala, a gente tem um trabalho com a música no Rio ainda, né? Ah, sim, ainda tem? Raiz lá com música lá? É o Unijazz Brasil, vou falar dela aqui. Unijazz Brasil. Aí o que acontece? A música me levou à advocacia. Então hoje que a gente consegue, com a família, sustentar a família, então, mais na advocacia, a música é um plusinho, inverteu, né? Assim. Então a gente está mais na advocacia do que na música. Mas se não fosse a música, não estaria hoje advogando, né? Como a gente falou no início do bate-papo aqui. Então, mas a música, ela sempre esteve comigo e sempre me acompanha, né? E aí, uma coisa que aconteceu é que, quando foi 2014 para 2015, não sei se vocês lembram, uma situação complicada no país, época da presidente Lula, da presidente Dilma, e aí a situação ficou complicada. Até na advocacia, afetou na advocacia também. Inclusive, eu fazia muita responsabilidade civil, né? Defesa do consumidor também, e as indenizações também caíram demais, caiu demais, e aí eu fiquei numa situação complicada. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de área, eu vou tentar trabalhista, vou fazer, sei lá, previdenciário, que o pessoal fala que tem uma rotatividade grande de dinheiro, né? Mas eu falei assim, cara, mas eu gosto da música, cara. Porque, mal comparando, né, se você vai um médico, né? Você está com um problema de gastro, né? Você procurar um médico especialista nisso. Você não vai procurar um oftalmologista, né? Então, na advocacia, muito mal comparando, mas é mais ou menos isso. Então, se você está com problema na sua empresa, seja na parte de civil, consumidor, empresário, penal, o que seja, você procura um advogado especialista na área. E para eu pegar e fazer trabalhista, que eu não faço trabalhista, né? E previdenciário, eu falei, caraca, vou pegar isso do zero, cara. Tem que pegar a legislação, doutrina, entender a jurisprudência, o que está sendo julgado e tal. É meio que começar do zero. Eu falei assim, cara, mas a música ainda tá comigo no sangue, né? Aquele negócio todo. Eu falei, sabe o que eu falei? Eu vou dar uma atenção pra música aqui, ver como é que fica isso aqui. Aí quando foi 2016, eu comecei a fazer uma faculdade de música, licenciatura em música. Olha que legal. Lá no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. E aí... Bolsa ou pago dessa vez? Então, o que aconteceu? Como eu já tinha aquela experiência que foi legal lá atrás da orquestra, então a gente reuniu uns amigos lá no Rio para a gente poder tocar nos eventos dessa faculdade lá. É uma faculdade particular também, lá no Rio. Que ela expandiu, além de ser só o Conservatório Brasileiro de Música, eles abriram para outros cursos, que o MEC autorizou o curso, então eles criaram outras unidades. Então eles começaram a fazer eventos para divulgar a faculdade e a gente, vamos botar uma orquestra aqui nessa faculdade para poder divulgar os cursos. Como aconteceu lá na Unig lá. E aí a gente tinha bolsa, né? Só que a bolsa era para música, né? A orquestra. Aí sim. Porque tinha lá direito, administração, tinha outros cursos que eles conseguiram autorização no MEC. Mas para a gente da orquestra, não, dava para vocês a bolsa de música, licenciatura em música. Tá? Eu falei, vou fazer, já sou formado em direito, né? Aí eu fiz, em 2016 comecei a faculdade de licenciatura em música, me formei também em música, tenho a segunda graduação, mas não estou assim 100% trabalhando com música, né?
Apesar da gente ter pego, a gente pegou essa galera da orquestra e a gente montou uma cooperativa. Aqui no Paraná é muito forte isso, o cooperativismo, né? Então a gente montou uma cooperativa dessa orquestra para poder a gente não só ter as bolsas da faculdade, mas também a gente trabalhar com música, em eventos corporativos, tocar em casamento, até dar aula de música também nas escolas e tal. E a gente começou esse trabalho lá em 2017 lá no Rio, a Unijazz Brasil. E aí a gente toca, aí contrata a Unijazz para tocar em eventos. E aí, quando te contrata, você tem que ir para lá para tocar? Então, os caras substituem? Lá eu ainda fazia os eventos, mas como eu vim para cá, então eu já não estou mais tocando. Eu vou até fazer um agora em outubro, que vai ser lá em Angra dos Reis, é uma cidade lá do Rio de Janeiro. Eu vou lá para tocar nesse evento. É um evento mais específico, é um trabalho que a gente fazia que era um show chamado Brasil Caribenho. A gente toca música brasileiras em ritmos latinos, né? Ritmos caribenhos. Uma onda bem legal, mas é uma onda diferenciada dentro do projeto nosso. E como nesse projeto quem faz o baixo sou eu, aí eu falei, não, já está pronto, já tem um repertório pronto, deixa que eu vou. Então eu vou fazer isso aí. Mas assim, é bem legal porque você também abre oportunidade, né, Fernando? E te apresenta pessoas também, né? Porque a música une pessoas, né? Conecta, né? Sim, conecta pessoas, legal. A gente, como é uma cooperativa, então a gente está sempre em eventos de cooperativa, né? A gente tem um congresso agora que acontece todo ano, em outubro também, inclusive, lá em BH, é o WCM, reúne gestores de cooperativas do Brasil todo, até de fora também aparece lá para poder esse congresso lá. E a gente também toca nesse congresso lá, inclusive esse ano vai ser a 10ª edição do WCM, ali em BH, reúne cooperativas do Brasil todo, aí tem lá a Unimed, tem cooperativa de crédito, Sicredi, Cicobi, olha que tudo legal, lá, é bem legal. Aí você começa a ter um network com, assim, vamos dizer, empresas, mas no modelo cooperativista, né? Porque a cooperativa é isso, é um modelo de negócio, né? Você tem um empreendimento coletivo, não é só de uma pessoa, daquele grupo que formou ali. Então você tem várias atividades da área de trabalho, saúde, educação, tem várias cooperativas. E quebra a barreira de entrada, né? Que eu não te conheço. Quando você coopera, por exemplo, tá todo mundo né, na mesma sintonia, sinergia e tal. Então quando a gente tá cooperando, bom, talvez eu não conheça a pessoa do Moisés, mas se o Moisés está aqui, quer dizer que... um bem comum a todos. Exatamente. E já quebra o gelo, por exemplo, né? Você já conversa melhor. Hoje existe muito isso, né? Várias empresas, surgindo algumas cooperativas diferentes justamente para isso. Pegam um de cada setor, fazem reuniões, cada um expõe o seu produto. Isso aí é um meio de quebrar aquela barreira do... Cara, eu vou fazer... Se eu for fazer negócio, eu vou dar preferência pro Eric, porque o Eric está na mesma cooperativa que eu. A gente tem um bem em comum. A gente chama isso de intercooperação, né? Esse movimento que existe interno de um cooperar com o outro. Às vezes você tem uma cooperativa que é de música, né? Música, mas aí você tem uma cooperativa lá que assim, vai ter uma festa da empresa, da nossa cooperativa, vai contratar uma banda para tocar no evento da cooperativa. Contratar o jazz, porque o jazz também é uma cooperativa. Então há essa intercooperação também, não só entre as pessoas, mas entre as cooperativas. Isso é um movimento bem legal. Eu não sei se vocês já perceberam, isso aí, cara, eu não sei nem tem estudo sobre isso, tá? Isso é uma percepção do Fernando. Mas quem eu via fazendo muito isso era a comunidade japonesa, cara. Assim... Aqui, né, em Londrina, a gente é bem verdade, forte. E aí eles sempre deram prioridades assim, olha, se eu tiver que fazer um serviço, eu vou comprar, se eu vou comprar fruta, se tiver um japonês que tem uma frutaria, eu vou lá consumir na frutaria dele. Então eles eram muito fortes nisso aí, né? São bons. Exatamente. Tanto é que a própria Toyota veio pra cá assim, né? Tem o nome que tem justamente por isso. Porque o japonês, ele veste a camisa e fala, ó, o japonês que compra Toyota, né? Então eu não sei se vocês têm essa percepção também, né? Eles são muito fortes nessa cultura. Fortes. Aí, o modelo cooperativista, não sei se vocês conhecem bem esse modelo, é um modelo de justo, né? De divisão de recursos. Porque uma empresa, imagina uma empresa que, no caso, o Eric tem lá a empresa de software, né? Mas aí tem lá os colaboradores que trabalham na empresa do Eric, mas a empresa é do Eric. Então, faz o faturamento do mês, paga as despesas, paga os tributos que tem que pagar e tal. Aí tem aquela sobra que é dele. A fatia gorda do bolo fica para ele. No cooperativismo, não tem o Eric, né? Assim, a galera que trabalha todo mundo junto, cooperando, e a fatia do bolo é dividida igual para todos que trabalharam. Isso é uma divisão justa, né? Do que é bem legal dentro do cooperativismo, né? Você fala do socialismo e tal, você critica o capitalismo. Eu acho que o cooperativismo é um meio termo disso, né?
Porque é o capital, é recurso, é venda, é negócios que está se fazendo, mas também na hora de distribuição da riqueza, ela é distribuída de forma igualitária para todos que trabalharam, não fica concentrado na mão de uma pessoa. Isso é legal do cooperativismo, né? É interessante. Diferente de sociedade, né? Que tem sócios, né? Às vezes não é só um o modelo de negócio diferente. É um modelo de negócio diferente, exatamente. Sim, que sim. funciona. Que aí Conhece também- um monte de empresa e o- bacana que funciona. E o que é legal se der prejuízo, tá dando prejuízo pra Pra todo mundo. É isso aí. E não só pro Tem os proprietário. bônus, mas também tem os Tem os ônus, né? ônus, como Tem que- tudo, né? Como tudo, né? Não tem jeito. Falando um pouquinho, qual que é o nome da banda? É Unijazz Brasil. Unijazz Brasil. E aí a gente E toca o Instagram jazz. é Unijazz É mesmo? Unijazz Brasil. Aí tem um underline oficial que complementa, mas é bom. Unijazz Brasil lá. E aí, Tenta achar aí, Flash, por favor. Unijazz Brasil, underline oficial. Isso. É isso? é isso aí. Deixa eu ver aqui. Vamos Como ele ver. acha lá, essa vida também, né, de músico, é uma vida que você tem que, não esses mais já bem remunerados, com vida feita, mas o do dia a dia, digamos ali, é uma batalha todo dia, né? É uma batalha. Porque no Brasil não tem essa cultura da. A música, ela é mal vista, vamos dizer assim, né? Então, tem até uma situação, não sei se vocês conhecem essa história, dizendo que o músico É esse aqui, mas É, isso aí, isso aí. Ah, Segue lá no... O músico fala que o músico é vagabundo, né? Porque tem essa história, porque os caras tocavam na noite, né? Aham. Aí os é os caras- boêmios, né? Aí tocavam, fazia o trabalho dele, mas durante o dia os caras estavam na rua, não, porque os caras trabalhavam à noite, né? Aí fazia, pô, os caras estão na rua, não querem ser vagabundo, em vez de trabalhar. Não, mas eu trabalho à noite. Eu tô aqui. Trabalho em dobro. Eu tô aqui durante o dia aqui e tal, mas à noite eu tô trabalhando. Então, aí as pessoas viam a galera que trabalhava na música, né? Durante o dia, né? Pela cidade, sem ter o que fazer e tal. Aí achava que os caras eram vagabundos, chamavam de música de vagabundo. Né? Tanto que em 60 acho que foi 63, que teve a lei que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. A Lei 354, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. Isso para quê? Para poder dar uma regulamentação para essa profissão, porque o músico era mal visto na sociedade, né? Então, aí, antes de ter essa carteira da Ordem dos Músicos, do registro, o cara tinha que ter a delegacia e o delegado tinha que dar um documento assim para ele poder andar durante o dia tranquilo. eu tenho autorização, sou músico. Você acha? Aí dá pra Ah lá, aí isso aí mesmo. Dá pra juntar as coisas. Se a pessoa tocar uma música muito ruim, dá pra processar ou não? Sou obrigado a pagar, governo? Tem essa discussão. Até um programa eu estava falando quando eu cheguei aqui, que lá no Rio, quando chegou a pandemia 2020, cara, o negócio parou tudo. O fórum fechou. Os eventos, não tinha mais eventos. Nem Os podia bares ter. fecharam tudo. E aí esse projeto nosso da Unijazz Brasil, a gente já estava dando aula em escolas também, em comunidade. A gente tem um projeto bem legal, um projeto social chamado Transformando Sonhos. A gente dá aula de música gratuita para criança, adolescente, em área de Olha, risco que social. bacana. Temos 5 unidades lá no Rio de Janeiro. Aí 2020 parou tudo. Não tinha como dar aula, não tinha como tocar, não tinha como fazer nada. Aí a gente, para não perder essa ligação da cooperativa com o público, a gente começou a fazer um trabalho lá de rádio, na Rádio Pop Rio, lá no Rio de Janeiro. E lá a gente fazia uma divulgação de várias coisas, fazia vários assuntos. Tudo que era ligado à arte, música, cultura, a gente botava no programa lá. E foi bem legal, um momento bem legal pra gente poder. Que bacana. Todo Interagir. mundo, não adianta, todo mundo teve que se reinventar na pandemia, né? Tocar as Na verdade, crianças e tudo mais. Exatamente. Não, você vê os próprios artistas aí que você falou, ó, tem os artistas nacionais mas que eles ganham dinheiro. fizeram pra nos ajudar, Então, mas... mas ganharam pra ajudar também, né? Então, assim, tinha as lives, né? As lives solidárias, lives. A gente tem uma live que a gente fez, foi bem legal. Não está no nosso Instagram, no nosso YouTube, não. Ficou no YouTube lá onde a gente fez essa gravação. Muito legal. A gente fez um sexteto, não foi nem a orquestra, a gente fez com um sexteto. A gente fez um repertório bem legal. Depois eu vou te mandar o link aí pra você. Manda, a gente divulga aqui na... Bem legal pra caramba. Bom, eu ia falar, o que você faz pra relaxar? O cara deve tocar, né? É Tocar, música, né, música. cara? A música, é assim, além de entretenimento, ela é uma excelente ferramenta de transformação social que a gente fala, né, cara? Transformou minha vida, né? Me deu uma oportunidade e transforma as pessoas. Tanto que a gente tem esse projeto Transformando Sonhos para levar a música para as pessoas. Não só para profissionalizar a criança, o adolescente, porque ele pode crescer e ser um músico, um artista e tal, mas pode, de repente, não. Ele pode aprender música, mas quando crescer, viver de outra coisa, né? Eu, no meu caso... Trazer para Londrina também esses projetos aí, mas... assim, a gente vai... Movimenta aí. Mas e aí, aqui em Londrina? Mas aí, você toca em algum lugar? Tá procurando? Tá procurando? De repente alguém tá precisando de um baixista. De baixista aí, ó. A gente toca em casamento, em eventos corporativos. A gente já está até fazendo uma extensão da Unijazz do Rio para cá, para ter um grupo aqui
em Londrina, né? Porque o cara legal. vir lá do Rio para tocar aqui tem um custo, né? Deslocamento e tal. Então a gente tem um grupo aqui que vai ser uma extensão da Unijazz, né? Ah, que legal. E aí vai ser até um projeto piloto, porque dando certo aqui em Londrina, pegando aqui os eventos aqui no Paraná, a gente levar esse modelo para outros estados e a Unijazz Brasil crescer a nível nacional, né? Ah, que legal. E aí a pessoa não precisa deslocar, né? Não precisa deslocar. Fica mais barato. Mais barato. Ah, tem um evento agora em BH, em Belo Horizonte, no WCM. Aí tem um custo, deslocamento, hotel, que a gente são 2 dias lá. Então, tendo uma equipe lá, do Jazz lá em BH, o pessoal de BH toca no evento de BH, né? O pessoal aqui do Paraná toca. Já direciona, né? Pra quem direciona, tá mais... Até cai um pouco o custo para o cliente, né? O resultado final, você tem um ticket médio bem menor do que se fosse a alimentação, traslado, hotel. Trazer todo mundo, né? Manter. Mas quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? Voa, né, cara? Voa. Nesse ambiente, vou dar uma pergunta para você. Nesse ambiente, né, empresarial, de direito, tem alguma dica de algum livro, filme ou série para os empresários, empreendedores assistirem? Porque às vezes tem algum livro que tem uma linguagem um pouco mais simples de entender, ou algum livro que você fala, não, lê esse livro aqui que é obrigatório. Menos o Vademeco, que lá não. Rapaz, hoje é tudo na internet, PDF, né? Mas tinha um Vademeco que era assim, ó. Isso é absurdo, cara. Tinha tudo, penal, civil, processo civil, trabalho. Ou primeiro, um livro que você indicaria para a pessoa. Cara, se não for da área... Tem um livro que eu acho legal, não só para o cara que é um empresário, que quer entender melhor o seu empreendimento, mas também, sobretudo, para a liderança, né? Muito legal. O título dele é Comece pelo Porquê. Simon... Você não está na minha listinha. Simon Sinek, parece. Comece pelo Porquê. Porque Simon Sinek. Simon Sinek, isso mesmo, Simon Sinek. Isso legal. Aí. É um livro bom porque ele te ensina a você vender o seu negócio, primeiro mostrando por que o seu negócio, você exerce aquela atividade. Porque você eu vendo caneca. Tá, mas primeiro eu vou passar para o meu cliente por que eu vendo caneca. Ele explica isso no livro de uma forma fenomenal, cara. Dá exemplos. Que legal, boa dica. Poxa, tem uns cases legais. Me deu vontade de ler o livro, cara. Compra, eu recomendo você comprar. É um pouquinho grossinho, mas não tem problema, mas a leitura é boa. A leitura é boa. Se você começa a ler, você vai ver assim, cara, vou colocar isso na minha empresa. Você colocar o porquê na frente do que, como vender, o que vender, como vender, mas por que eu vou vender essa caneca, por que eu vou vender celular, por que eu vou vender software. Então, assim, ele mostra para a gente, até você liderar uma equipe, né? Você mostrar por que você está à frente daquilo e onde você quer chegar. Cara, um livro fenomenal. Cara, olha quanta coisa, né? Quantos insights. Primeiro, a gente aprendeu que direito, o cara não pode vender o que ele estudou, direito. O produto dele não pode ser vendido. Não pode ser vendido. É o primeiro entrevistado que a gente vê que o produto não pode ser vendido, cara. Né? Então, se a gente acha que é difícil, a gente expor nosso produto, ir pra internet, falar da nossa empresa, falar do nosso produto. Imagina um cara que é proibido por lei de falar isso. Lógico, imagina. Né? Então, assim, primeiro, parabéns. O que o Eric falou são as minhas palavras, tá, Moisés? A gente queria agradecer, né, Eric, a presença. Tenho certeza que enriqueceu com o bate-papo. A gente mostrou para as pessoas que, primeiro, claro que você foi por exclusão, mas você primeiro achou um norte. Então, assim, ó, eu não fiz o que deu na minha telha, não, eu fui por eliminação. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de números, mas me ajudou na partitura, mas eu me identifico com leitura. Então, se eu me identifico com leitura, eu vou pro direito, que eu sei. Buscou conhecimento, fez a faculdade, terminou, porque poderia ser só para entrar também na banda, ali na orquestra, e não foi, terminou a faculdade, seguiu na área, e assim, e o que é legal, né? Olha quantas inícios, recomeços o Moisés teve, né? De carreira, começou lá com ótica, depois foi para música, na faculdade, universidade. Estágio. Depois fez estágio, depois foi para o direito. Aí agora mudou de cidade, estado, né? Na verdade, não pode nem falar mudou de cidade, mudou de estado, totalmente diferente, cultura diferente. É um povo que você nem falou, nós londrinenses, nós somos realmente acolhedores, mas para você trazer uma família com 4 filhos, esposa, começar do zero, ninguém te conhece, quem é o Moisés? Você já tá na tua rotina, eu acho. Cara, às vezes você muda de bairro aqui em Londrina, né? A gente que é de cidade pequena. Já dá uma diferença, eu fico imaginando de estado. Então, parabéns pela história, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo na cidade e conte com a gente também
pro que precisar aí. Isso aí. Você vai deixar algum recado para sua audiência? Esse momento é seu, pode falar. Sim, eu quero primeiro agradecer o Eric e o Fernando, esse bate-papo bem legal, bem leve. Agradecer a audiência aqui do programa, que eu cheguei a assistir para poder entender como é que é. Pô, eu falei, vou assistir mais isso aqui, né? É muito bom, o papo é sempre bem legal. E eu espero ter contribuído aqui com a galera aí que está assistindo. Mais uma vez, assim, é uma experiência bem legal você falar que música e advocacia, coisa bem que diferente, né? Mas você vê que a música ela pode te levar para um rumo, né? Como me levou para a advocacia. E assim, falando sobre a questão de estar aqui em Londrina, muito feliz por estar em Londrina, amando essa cidade de Londrina, amando aí os londrinenses, pessoa bem receptiva, como você falou, lembra um pouco do Rio de Janeiro, o pessoal tem esse calor humano também no Rio de Janeiro. Alguns falam mal de Curitiba, não sei porquê, né? É um pouco mais frio, eles falam. Mais frio, Então, mas aqui é muito legal, feliz. Espero encontrar, fazer novos negócios aqui em Londrina, né? Ampliar o trabalho, não só no Rio de Janeiro, como eu já tenho lá e tenho clientes lá, mas também criar uma carteira de clientes aqui em Londrina. E a gente está à disposição. Se quiser tirar alguma dúvida, tem o meu Instagram, pode mandar um direct lá que a gente responde. Manda aí, Flash, o Instagram de novo, por favor. Tá lá, ó. Vamos colocar o... A gente responde. Galera, lembrando, tem qualquer dúvida, isso aqui é o que ele falou, é um bate-papo mesmo. Tem qualquer dúvida, manda lá no direct, ele vai responder você. Isso. Se ele não puder ajudar, tenho certeza que ele vai indicar alguém que possa ajudar. Chama ele aí que conhecimento não falta aqui. Obrigado, gente. Então, valeu, Moisés. Valeu, gente. Gente, tchau. Até mais. Aí, ó. Show. E aí, o que você achou?